Bom, primeiramente, doutores e doutoras, meus amigos e minhas amigas, é uma alegria estar aqui com vocês em mais um vídeo da nossa Constituição Federal comentada. E antes de iniciar a análise de mais um artigo, mais um inciso da Constituição, gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Bruno Creado e esse é o nosso canal de estudos jurídicos. Para você que está nos conhecendo com esse vídeo, lhe convido a se inscrever, compartilhar nossos conteúdos. Aqui temos a Constituição Federal, Código Civil, CLT, Código Penal comentado, além de vários vídeos de primeira, segunda fase, palestras jurídicas, workshops, dentre muito mais, para sua formação jurídica. E para você que já nos acompanha, não deixe de colocar o seu like aqui embaixo, seu comentário e também clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de mais um artigo da CF comentada. Então acompanhe comigo na tela! Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 17. É plena a liberdade de associação, para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. E agora, volte comigo. Meus amigos, esse é um artigo fundamental da Constituição Federal, o artigo 5º que estamos estudando há alguns vídeos. E esse inciso número 17, ele é fundamental para a compreensão do direito à liberdade. Pois bem, uma das liberdades que nós temos é o direito de associação, de nos aglutinar em grupos com interesses iguais, de forma permanente ou mais duradoura. De forma geral, para nós compreendermos esse direito, primeiro precisamos saber o que é o direito à associação. Associação, em termos gerais, para aquele que é leigo da área jurídica, tem três grandes fundamentos. Primeiro, uma base contratualista, ou seja, tem um instrumento jurídico onde eu declino o interesse de formar esse agrupamento. Em segundo lugar, o caráter de permanência. Nós vamos ver que a natureza de permanência é muito importante para diferenciar do direito de reunião que estudamos no vídeo anterior. E por último, com o escopo, com a finalidade lícita, ou seja, com a reunião de pessoas para um fim jurídico lícito. Nesse contexto, então, a associação, no termo constitucional, é amplo. É um agrupamento de pessoas com o mesmo interesse, voltado a um interesse de ordem permanente e desde que sejam lícitos. Nesse sentido, logo, uma associação de bairro é uma associação, mas também um sindicato teria a natureza de associação e teria a liberdade para as pessoas se associarem em volta daquele sindicato. Um clube de campo também teria a natureza de associação frente a esse termo constitucional. Notem, esse termo associação não se restringe a apenas a figura da associação do direito civil, mas é bem mais amplo. Por isso mesmo, a ideia, a lógica por trás do Instituto é possibilitar que nós, seres humanos, que nós, integrantes, que nós, cidadãos, venhamos a formar agrupamentos humanos com determinado interesse. Nesse contexto, vou citar o livro do professor José Afonso da Silva. Olha, acompanhe comigo que interessante o José Afonso da Silva citando Pontes de Miranda, um dos maiores nomes do direito civil brasileiro, um clássico do direito civil brasileiro. Então, acompanhe comigo na tela! Associação é, no dizer de Pontes de Miranda, toda coligação voluntária de algumas ou de muitas pessoas físicas, por tempo longo, com o intuito de alcançar algum fim sob direção única. Página 266. Volte comigo. Então, de forma geral, essa é a lógica da associação. Tá bem.
Mas o que é o direito à associação? De forma geral, o direito à associação, no primeiro momento, pode ser visto não como um direito individual, mas um direito coletivo. Você pode falar assim, professor, tem alguma coisa errada. Direito de associação é um direito de aglutinação de pessoas, então ele não é individual. É claro que é. Note, o direito de associação é o direito que eu tenho como cidadão de fazer parte daquele agrupamento, de fazer parte daquela determinada associação do meu bairro, de fazer parte do clube de campo da minha cidade, de fazer parte, de repente, do meu sindicato. É o meu direito individual de fazer parte daquela agremiação. Entretanto, apesar de ser um direito individual, a sua execução é de natureza coletiva. Ou seja, é o meu direito fazer parte daquela associação, criar aquela associação. Mas para que ela existe, precisa ter sim uma execução de ordem coletiva. Afinal de contas, não existe uma associação de pessoa única. Perfeito? Então, por mais que seja numa execução de natureza coletiva, o direito é individual. E notem, isso é muito importante, porque no próximo vídeo, no inciso 18, nós vamos discutir um pouco a questão da intervenção do Estado nessas associações. O Estado não pode intervir nessas associações exatamente por causa do meu direito em fazer parte delas. Então o Estado não pode intervir nessa minha liberdade de fazer parte dessa associação. Nós vamos ter algumas exceções em dois casos que a gente vai discutir no fim desse vídeo, tá bem? Pois bem, então, nesse sentido, olha o conceito do professor Marcelo Novellino na sua Constituição Federal para concursos da editora Juspodium. É muito interessante o que ele fala na página 77. Acompanhe comigo na tela! A liberdade de associação é um direito individual de exercício coletivo, pluralidade de participantes e fim previamente determinado. Direito negativo que impede a intervenção do Estado. Pois bem, volte comigo. Então, em caráter geral, essa é a natureza e o conceito de direito de associação. E é claro que você deve estar pensando assim, Bruno, mas o vídeo anterior do Pedro, que ele falava do direito de reunião, me parece muito similar ao direito de associação. E é mesmo, no frigir dos ovos, é uma aglutinação de pessoas. Mas então, o que diferencia o direito de reunião do direito de associação? Simples. O direito de reunião, ele tem uma duração limitada. Então, eu e amigos vamos fazer uma manifestação contra o governo da minha cidade. E nós vamos lá e fazemos uma manifestação, uma marcha de poucas horas, passando pelo centro da cidade, com cartazes. Pois bem, aquilo é o direito de reunião. Já o direito de associação tem um caráter permanente. O que isso significa? Que vai se alongar no espaço-tempo. Então, eu, Bruno, crio uma associação de bairro para lutar por direitos e interesses daqueles que residem no bairro. Então nós queremos um asfaltamento no bairro. Essa associação vai lutar por isso. Vai ir até o judiciário, vai se encontrar com o prefeito, vai conversar com vereadores, vai se prolongar. Enquanto que a reunião é um ato que se dissolve, a associação não. Ele permanece no espaço-tempo. Então é exatamente isso que diferencia direito de reunião do direito de associação. E para terminar, uma questão importantíssima. Bruno, o direito de associação tem limitação? É claro que tem. E o próprio artigo constitucional, no seu inciso, fala que tem duas grandes limitações. Primeiro, o caráter lícito daquela determinada atividade. Bruno, como assim caráter lícito da atividade? É simples, doutor. É simples, doutora. Eu posso criar uma associação para fim de tráfico de drogas? Claro que não. Vai ter licitude nesse ato? É claro que não. O objeto dele já é ilícito. E um outro exemplo que o próprio artigo constitucional traz: associações com finalidade paramilitar. Bruno, o que é uma atividade paramilitar? Trocando em miúdos, dentro da sociologia, dentro do debate sociológico,
nada mais é do que uma associação civil desvinculada do Estado Democrático de Direito que está armada e quer funções de naturezas militares. Então imagine um grupo de pessoas que se arma de forma bélica para lutar por interesses de determinado grupo, ou por lutar por interesses de determinada linha religiosa, ou interesses políticos. Tudo isso são grupos paramilitares, quando se armam e têm um formato a estilo militar. Isso também é vedado pela Constituição. Então, de forma geral, nós temos duas vedações: a natureza da ilicitude do objeto da criação da associação ou associações para fins paramilitares. Nesse contexto, você vai notar lá no inciso 19 do artigo 5º que são casos que fundamentam a dissolução compulsória da associação. Ou seja, são situações que, se forem analisadas, poderão gerar a extinção daquela associação. Mas calma, daqui 2 vídeos nós vamos ver isso. Pois bem, agradeço a você que está nos acompanhando. Muito obrigado, não deixe de curtir. Tchau, tchau!